capítulo 21. Eu estive pregando em Umuarama essas semanas atrás, foi uma bênção de Deus. Semana passada nós estávamos viajando, não podemos estar com os irmãos, mas sempre fica uma saudade no coração quando a gente se ausenta a alguma reunião. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 19. João 21, do 1 ao 19. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram no barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me.
Amém. Até aqui no texto. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos juntos mais uma vez, em nome de Jesus. Como é bom te servirmos, como é bom estarmos na tua presença. Ó Deus amado, obrigado porque podemos esta noite nos reunir e cantar ao Senhor, e render graças, louvores, adorar o teu nome com cânticos. Ó Deus, agora queremos ouvir uma palavra que venha ao nosso coração, que venha trazer, Senhor, a tua mensagem para a nossa vida, que venha transformar a nossa realidade íntima, pessoal, que venha mudar a nossa essência, porque só a tua palavra, pelo teu poder, é que pode fazer isso na vida das pessoas. Eu não desejo esta noite mudar ninguém, porque eu sei que não posso fazer isso, mas o Senhor pode, e a tua palavra pode. Por isso, ó Deus, que a tua palavra venha trabalhar na vida de cada pessoa que me ouve, seja aqui, seja pela internet. Cada pessoa que me ouve nesta mensagem possa ser transformado a partir da tua palavra e do poder do teu Espírito, para a glória única e exclusiva do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, hoje eu quero falar sobre um tema que creio que é recorrente a todos nós. Eu quero falar sobre as frustrações da vida. Quem aqui nunca se sentiu frustrado? Quem nunca foi frustrado em alguma coisa na vida? Eu acho que todos nós, hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, acabamos nos frustrando. Às vezes nos frustramos com outras pessoas, às vezes nos frustramos com familiares, às vezes nos frustramos com a gente mesmo. Fato é que a frustração me parece ser algo recorrente da vida humana. Mas a questão é que a nossa sociedade não parece estar preparada para lidar com as frustrações. Nós que somos pais, às vezes acabamos incorrendo num defeito grave, e eu me incluo no meio. A gente não quer ver nossos filhos frustrados. A gente não quer frustrar os filhos. Talvez a gente sofreu algum tipo de frustração quando éramos crianças, e aí a gente diz, não, meu filho não vai passar pelas frustrações e as privações que eu passei. Só que a gente esquece que as frustrações, muitas vezes, têm um efeito positivo na nossa vida. E aí nessa, muitas vezes, nos pegamos tentando privar os nossos filhos das frustrações. E qual é o resultado disso? A geração que nós temos hoje é uma geração despreparada para lidar com a vida. É uma geração que não sabe enfrentar as situações. E quando as frustrações vêm, e mais cedo ou mais tarde elas sempre vêm, as pessoas não sabem o que fazer. E com isso muitos entram em depressão, outros em desespero, outros correm para os remédios,
E às vezes tudo isso é um resultado de alguém que não foi ensinado, que não aprendeu a lidar com as frustrações da vida. Então eu acredito que aprender a lidar com as frustrações é algo que todos nós precisamos. O texto que nós lemos essa noite fala de uma situação desse tipo. Vejam vocês no texto que os discípulos aparentavam estar muito frustrados. Eles tinham colocado todas as esperanças na pessoa de Jesus. E não era para menos, os discípulos vieram de um contexto judaico na história de Israel, onde muitos profetas se levantaram dentro da história de Israel e falavam de um líder que viria. Moisés mesmo já tinha falado: depois de mim virá um outro líder, a ele ouvir. É certo que às vezes eles não entendiam muito as coisas, mas a vinda de Jesus era algo profetizado e muito bem documentado na história profética de Israel. Eles chamavam aquele que viria do Messias. Messias é uma palavra do hebraico que significa ungido. É o líder ungido. Quem era ungido? Ungido era o sacerdote em Israel, mas também o rei era ungido. Então quem recebia a unção às vezes tinha a função da religião, às vezes tinha a função do governo do estado. E as profecias diziam que o Messias viria. Quando Jesus veio, ele foi chamado de o Cristo. A palavra Cristo vem do grego, que se remete a ungido, que é a mesma coisa que Messias no hebraico. Então eles aguardavam um líder, mas na consciência judaica, Jesus seria um líder, ou Messias seria um líder, que viria à semelhança de Moisés, de Josué, que desbancou os inimigos de Israel, à semelhança de Davi, de Salomão, e que instituiria um reino. Mas olhando para a história de Israel, eles viram que o reino de Israel na história veio a trancos e barrancos. Às vezes estava em alta, com bons reis, às vezes estava em baixa, acabaram indo para o exílio, viram Jerusalém ser destruído, o templo ser destruído no 6º século antes de Cristo por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois voltaram na época dos persas para Jerusalém, mas aí o grupo já era bem menor. E havia as profecias que diziam: virá um Messias. Então eles estavam aguardando, historicamente, sempre aguardando o Messias. E quando Jesus chega, e Jesus vem à semelhança de Moisés, fazendo milagres, à semelhança de Elias, eles começaram a acender as esperanças dentro do coração. E eles começaram a pensar: bom, agora sim, chegou o nosso líder, Messias prometido. Eles estavam sob domínio romano, já desde 63 a.C., então já mais de 60 anos, 6 décadas já, que eles estavam, 8 décadas, que eles já estavam vivendo como escravos de Roma, sem contar os gregos, sem contar os medos persas, sem contar os babilônicos. Então desde 536 a.C., mais de 600 anos agora, eles já estavam, cerca de 600 anos, já estavam já sob domínio de povos estrangeiros, e chega alguém fazendo milagres nunca antes visto na história, a ponto de ressuscitar um homem morto há 4 dias. Então tudo apontava para Jesus como Messias,
E eles entendiam que esse Messias seria um grande líder político. E o que eles pensaram? Agora que Jesus chegou, que veio o nosso Messias com todos esses milagres fabulosos, não tem para ninguém mais. Jesus vai destruir, assim como Davi destruiu os filisteus, assim como Josué destruiu os cananeus, Jesus vai destruir esses romanos, vai mandá-los embora, e Israel vai se tornar uma nação que nem na época de Salomão vai se chegar aos pés do que nós nos tornaremos, porque é assim que as profecias diziam. Mas eles não entendiam a questão espiritual da coisa. E aí Jesus está no meio deles, o Messias, e milagres, e pessoas sendo alimentadas, e coisas maravilhosas acontecendo, e o poder de Deus se demonstrando em Jesus. Mas, de repente, Jesus começa a dizer: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, o Filho do Homem vai morrer. E Pedro não entende, não, jamais aconteça isso contigo. E eles vão vendo que a coisa vai ficando feia, e Jesus vai caminhando para Jerusalém, e vai caminhando, e eles vão percebendo que Jesus está dizendo que vai morrer, isso não é possível. O nosso Messias profetizado lá atrás, ele não morre. E aí, de repente, quando eles veem que Jesus vai ser preso, Pedro não aguenta, fala: o senhor não começa a revolução, começo eu. Pega a espada e já corta a orelha do soldado, e Jesus tem que intervir na situação. E aí eles percebem que Jesus é preso pelos romanos, e que Jesus vai ser castigado, vai começar a apanhar, e aí eles ficam desesperados com a situação. Finalmente eles veem Jesus ser crucificado, olham para o Messias que eles aguardaram, que eles esperaram, e lá estava o Messias deles, morto numa cruz. Alguém vai lá, tira o Messias, coloca numa tumba, e agora nós estamos neste ponto da história. Os discípulos olham um para o outro, e agora? Pedro sempre dá o start na coisa: vou pescar. Pescar é a antiga profissão deles. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Fazer o quê? Eu acho que na cabeça dele ele diz: perdi tempo, acreditei em alguém que não deu em nada, uma história que eu criei frustrou completamente a minha expectativa. Ele diz: vou pescar. E quando um se frustra, é muito fácil contagiar todo mundo. Os outros dizem: também vamos com você. Então vamos. E foram para o barco. E aí, frustrados naquele barco, eles estão pescando. Mas como se não bastasse a frustração deles, ainda havia uma outra frustração agora para apertar mais ainda. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. A pescaria foi um fracasso. Parece que a coisa é assim: quando uma coisa começa a dar errado, tudo dá errado. A pescaria foi um fracasso. Eu não sei se você gosta de pescar, eu gosto de vez em quando. Mas é chato quando a pescaria é um fracasso. Pescaram a noite inteira e nada. Frustração sobre frustração. Você já se sentiu assim? Tem momentos na vida em que, quando uma coisa parece dar errado, já logo em seguida vem outra coisa errada. Tipo, você perde o emprego e daqui a pouco o carro quebra. E quando o carro quebra, o filho fica doente. E quando o filho fica doente, o aluguel sobe. E quando o aluguel sobe, a gasolina sobe. Você, meu Deus do céu. Parece que uma coisa dá errado, tudo dá errado. É interessante porque
Muitas vezes eu acho que a gente passa por isso. E até a gente tem algumas frases assim, tipo, estava bom demais para ser verdade. Ou, nada é tão ruim que não possa piorar. Às vezes a frustração chega, e a frustração às vezes dá lugar à melancolia, e a melancolia dá lugar à depressão. É interessante, eles estão nesse processo, frustrados com toda a expectativa de que criaram durante 3 anos, frustrados. Mas aí no alvorecer do dia, diz o texto que nós lemos, que no alvorecer de dia, quando tudo parece ter dado errado, quando as esperanças já tinham se esgotado, no alvorecer do dia aparece o Senhor na praia. E Jesus vem para lidar com as frustrações deles. Essa história, eu creio que pode ser uma chave para nós esta noite. Como eu não preguei domingo passado, então eu posso pregar o dobro esse domingo, né? 2 horas de pregação. Vou tentar resumir. Essa história, eu creio que pode ser uma chave para lidarmos com as nossas frustrações também. Porque ela nos ensina aqui a lidar com a situação de frustração do dia a dia. Eu quero convidar os irmãos para meditarem comigo em algumas lições desta história. Como lidar com a frustração? Primeiro, para lidar com a frustração, é possível, é preciso que tenhamos uma reação, uma percepção, uma compreensão real da nossa situação. Precisamos nos ver no espelho, nu e cru. Precisamos ter uma percepção completa de quem somos e de onde estamos. Esse é o primeiro passo para se lidar com a frustração. Jesus chega diante deles, lá da praia, e uma pergunta é feita. E a pergunta é: vocês têm alguma coisa para comer? Interessante. Eles tinham trabalhado a noite inteira e nada. Às vezes a gente está vazio, sem lenço e sem documento. Às vezes a gente se encontra assim, absolutamente despidos de tudo, e Pedro estava despido até da roupa. E Jesus lhes pergunta: filhos, tende algo aí para comer? E eles tiveram que enfrentar a realidade do fracasso de homens experientes com a pescaria, e que tinham voltado para o trabalho da pesca por suas frustrações, e tiveram que responder para Jesus: não temos nada. Não temos nada. Jesus está na praia, eles ouvem aquela pergunta, não reconhecem Jesus, e eu penso que muitas vezes as frustrações da vida, elas nos impedem de reconhecer realmente a presença do Senhor. Eles não conseguiram reconhecer o Senhor, porque estavam demais frustrados. Às vezes a gente está tão frustrado com as coisas na vida, que a gente não percebe Jesus do nosso lado, a gente não percebe a presença do Senhor ali, a gente não ouve a voz de Deus, a gente lê a Bíblia, mas não vê, a gente ouve, mas não escuta, a gente percebe, mas não entende, por causa da frustração. Tendes alguma coisa para comer? Esta é uma pergunta fundamental no texto, porque é uma pergunta que vem para revelar a verdadeira situação deles, e a resposta é não, não temos. É interessante isso, porque geralmente
A gente não quer mostrar a verdadeira situação para quem já está ferido e machucado. A gente quer encobrir a situação. Não fala isso que vai piorar. Não mostra para ele que a coisa está tão feia que ele vai ficar mais frustrado ainda, vai ficar pior do que está. Jesus não é assim. Só há uma esperança para nós sairmos do buraco em que estamos. É a contemplação exata, correta, completa da nossa situação. Não importa ela qual seja, nós precisamos nos ver no espelho. A Bíblia é um espelho da nossa alma. A palavra do Senhor é um espelho da nossa vida. Nós precisamos ver quem somos. Às vezes a gente quer privar as pessoas de entender a realidade a respeito dela, e a gente camufla a realidade, e a pessoa nunca sai do problema onde ela está, porque todo mundo quer pôr panos quentes em cima. Jesus não faz assim, porque é preciso se conscientizar de qual é a real situação. A nossa posição é a de frustração. A nossa posição é de barcos e redes vazias. Tendes algo para comer? O que você tem depois de 3 anos? O que você tem para comer? Deixa eu ver. Não tenho nada. Isso é importante, irmãos, porque a frustração pode até nos enganar a respeito de nós mesmos. Porque a gente pode achar que tem mais do que tem. A gente pode achar que teria outros recursos que na verdade não temos. Tendes algo para comer? Me lembro da pergunta de Deus para Adão, quando Adão pecou e Eva, e Deus pergunta: onde estás, Adão? E Adão diz: eu ouvi a tua voz e me escondi, porque estava nu. Onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Se Deus é onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo e está em todos os lugares. Por que Ele pergunta onde está? Porque Adão precisava reconhecer a sua própria nudez diante de Deus e dizer: eu estou no buraco. Tendes algo para comer? Redes vazias, nenhuma sardinha, nenhum lambari na rede, nenhum mandi, nada. Não, nada. É preciso se ver sem nada para que Deus possa começar a operar. Enquanto eu acho que tenho o que na realidade não tenho, eu impeço Deus de fazer a obra em mim. Enquanto eu penso que tenho outros recursos que não tenho, eu não consigo me render ao Senhor para que faça a obra em mim. Aliás, o que mais se tem na Bíblia são pessoas que pensam que têm o que não têm. Até em Apocalipse, Jesus fala de uma igreja que dizia: estou rica e abastada e tenho de tudo. E Jesus diz: você não sabe que é cego, pobre, miserável, nu. Você não tem nada. É por isso que Jesus enfatizou para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Mostra o fracasso humano, mostra a derrota da humanidade. Quando a gente percebe que não tem, quando a gente percebe que não dá conta da situação, quando a gente percebe que o barco está vazio, que as redes estão vazias diante de Deus, então, este é o primeiro passo para conseguir sair da frustração. O passo é perceber a nossa incapacidade com o Senhor. Eu não tenho. Quando eu acho que tenho, que sou, que posso, que consigo, que tenho recursos de mim mesmo, então eu sou um forte candidato
a perpetuar a minha existência na frustração. Mas quando eu olho a minha frustração e eu penso que eu poderia ter feito isso ou aquilo, e percebo que não fiz, porque não posso, porque não consigo, porque nada vai adiantar, então eu estou dando um passo para me libertar da frustração. Quando eu acho que ainda posso pescar, que ainda pego peixes, eu sou candidato a permanecer com a rede vazia. Mas quando eu olho para as redes e digo, eu não tenho nada, sou um fracasso, então comecei a abrir a porta do meu coração para Deus trabalhar na minha vida. Quando eu me apresento diante do Senhor sem nada, e digo, não tenho, então há uma porta aberta diante de Deus. O primeiro passo seria perceber a minha real situação e admitir diante do Senhor, eu sou essa pessoa, esse pescador fracassado, sou esse. É o primeiro passo. Depois disso, vem o segundo passo. Além de ter uma consciência real de quem eu sou e como estou, também é necessário ter uma consciência real de quem é o Senhor. Não só quem eu sou, mas agora quem é o Senhor. Porque se no primeiro instante eu tenho que perceber que eu não tenho nada, no segundo instante eu tenho que perceber que o Senhor é tudo. Porque se eu só tiver a noção de que eu não tenho nada e não perceber o Senhor, quem é o Senhor, então eu entro em desespero. Mas aí vem a pergunta, se por um lado eu sei que não sou nada, por outro lado vem a pergunta, quem é o Senhor? E isso é importante porque a frustração pode nos fazer esquecer de quem é o Senhor. A frustração pode nos fazer esquecer do poder do Senhor sobre a nossa vida. Às vezes nós estamos tão frustrados, que a gente até acaba esquecendo quem é o Senhor. O texto diz no verso 6 e no verso 7, o Senhor diz para eles, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão peixes. Homens experientes trabalharam a noite inteira, não pegaram nada. Lancem a tua rede do lado direito, e eles lançaram, e quando lançaram a rede, não a conseguiam puxar. 153 grandes peixes estavam naquela rede. E João, quando viu isto, teve a percepção clara de que alguma coisa sobrenatural estava ali. E ele disse a Pedro, é o Senhor. E Pedro pulou na água, ao encontro do Senhor. Amados, as redes sem Jesus estão vazias, mas com Jesus, as redes estão cheias e não se rompem. Porque a naturalidade é superada, o sobrenatural aparece. É muito interessante esse texto, porque eles estavam no mar de Tiberíades, e Tiberíades é um lugar chave para perceberem quem é o Senhor. Porque foi justamente às margens de Tiberíades, ou mar da Galileia, que Jesus fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, que alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Está relatado em João capítulo 6. Foi justamente ali, naquele mesmo lugar. Foi ali também, às margens de Tiberíades, que os discípulos ajuntaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Peixes na água, peixes na praia, pães na praia.
Foi ali também que Jesus vai se apresentar aos discípulos no mar de Tiberíades, que Jesus vai apresentar-se aos discípulos andando sobre as águas, e eles vão dizer: quem é este? Foi também ali, justamente no mar de Tiberíades, que Pedro vai andar sobre as águas, quebrando as leis da natureza, da gravidade, da física. Foi também ali, junto ao mar de Tiberíades, que Jesus se revelou como o pão vivo que desceu dos céus e que alimenta a nossa alma. É interessante porque o lugar de tratar as frustrações é também o lugar de resgatar as memórias do sobrenatural na nossa vida. Quando resgatamos as memórias do sobrenatural de Deus em nós, então é um caminho para dissipar as frustrações da nossa vida. Já aconteceu com vocês de estarem frustrados, desanimados, e de repente uma voz dentro do teu coração, que você não sabe de onde é, diz para você: lembra, eu já tratei com você, eu já te abençoei, lembra quando você se converteu, lembra quando você mudou de vida, lembra quando eu te livrei dessa situação, lembra quando... É importante resgatar memórias do sobrenatural de Deus no momento da frustração. É isso que Jesus está fazendo com eles. Lancem as redes no lado direito, para vocês verem que tem peixe, tem multiplicação de peixe. Lembra, nós multiplicamos peixe aqui. Lembra, vocês viram andar sobre as águas. Lembra do sobrenatural. Eu acho que é uma proposta para cada um de nós, no momento da frustração, lembrar do sobrenatural de Deus na nossa vida. Você lembra quando Deus te curou? Você lembra quando Deus te abençoou? Você lembra quando você teve o primeiro contato com Deus? Você lembra quando Deus falou com você na palavra? É preciso resgatar memórias do sobrenatural. Quem é o Senhor? O Senhor é o Todo-Poderoso, é aquele que tem aquilo que a gente não tem. É aquele que providencia, é aquele que atua. Para vencer a tentação, é preciso não somente estar ciente da nossa posição e da nossa realidade, mas também precisamos estar ciente da realidade do próprio Senhor. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor? Um líder religioso a ser seguido? Quem é o Senhor? Jesus é muito mais do que um líder religioso que nos deu bons exemplos a seguir, não. Jesus é Deus que interfere na nossa vida, transforma a nossa realidade e nos faz nascer de novo. Quem é o Senhor? E aí Jesus chama eles para a mesa. As maiores revelações se dão na mesa. Aliás, o evangelho, o cristianismo é a religião da mesa, porque quando eles chegam à praia, já tem pão e já tem peixe assado no fogo. Da onde veio aquele pão e aquele peixe? Já estava ali. E Jesus diz: pega um pouco dos peixes, pega 2 peixes aí dos seus, traz para cá. E aí eles começam a comer, e eles começam a partilhar, porque no partir do pão, no partir dos peixes, Jesus vai transformando a frustração deles em vida. Porque Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, e era preciso se alimentar de Jesus. O momento da frustração é o momento de se alimentar do Senhor. O momento da frustração é o momento em que você se alimenta de Cristo. É quando você está no meio do peixe e do pão, e a frustração vai sendo tratada. Mas além de saber da nossa real posição, além de saber e contemplar o Senhor, vem agora o processo. Também é necessário, em meio à frustração, rever o seu relacionamento
com o Senhor, rever o relacionamento com o Senhor. E aqui vem a pergunta: como está o seu relacionamento com o Senhor? Esta talvez seja a principal pergunta da história. Como se trata a frustração? Não se trata a frustração com piedade, não se trata a frustração com autocomiseração, não se trata a frustração com sentimentalismo, não se trata a frustração com sentimento de vitimização. Não há lugar para sentimentos de inferioridade, não há nem lugar para mimar ou para alimentar o sentimento de coitadinho no momento da frustração. Veja, Pedro está frustrado, e talvez ele seja o mais frustrado de todos, porque ele negou Jesus 3 vezes. E a pergunta para Pedro é somente uma: como está o seu relacionamento comigo? Você me ama? Ou seja, o foco não são as derrotas, o foco não é a falta de Pedro, o foco não é a escorregada que Pedro deu, não. O foco é no relacionamento que tem com o Senhor. Você me ama, Pedro? A frustração pode nos fazer focar na nossa falta, no nosso fracasso, naquilo que poderíamos ter feito, na nossa fraqueza. E assim a gente querer pessoas ao nosso lado para alimentar a nossa autocomiseração. É mesmo, olha, puxa, não está dando nada certo para você. A coisa está feia. Não, o foco não é esse, o foco é no relacionamento com o Senhor. O foco não é sobre a tua necessidade, o foco não é sobre o que você precisa, o foco não é sobre o que você quer, o foco não é sobre onde está ferido, o foco não é sobre onde está doendo, nem mesmo o foco é porque você está assim. A pergunta não é o que aconteceu, o que deu errado, a pergunta não é por que você me negou, Pedro. Não há acusação, não há uma afirmação, olha, você me negou. Não há. É uma pergunta sobre relacionamento. Você me ama? Como está o seu relacionamento comigo? 3 vezes ele pergunta. Poderíamos enfocar as 3 palavras no grego, daria uma riqueza, mas não há tempo para isso. Mas ele pergunta 3 vezes: você me ama? A frustração pode tentar voltar o seu foco para você mesmo e para os seus erros, mas Jesus te pergunta sobre como está o teu relacionamento com Ele. Interessante, eles estão frustrados, Pedro principalmente, e Jesus não diz: vamos fazer agora uma cura interior aí, vamos passar um acompanhamento com você, para você ser tratado, até curar suas feridas. Não, Jesus não disse isso. Jesus não disse: olha Pedro, você precisa se perdoar por aquilo que você fez. Não, Jesus não diz isso. Jesus não disse: não, vamos com calma que a gente vai curando os seus traumas. Nada disso. Ele apenas diz: você me ama? Ou seja, veja como está o teu relacionamento comigo, porque o foco não é você, Pedro, o foco é o Senhor. A melhor forma de lidar com as frustrações é tirar o foco de você, dos seus problemas, das suas lutas, das suas dores de cabeça, da sua família, e colocar o foco no Senhor. Como está o teu relacionamento com o Senhor? Irmãos, as pessoas muitas vezes não saem da frustração, da depressão, do sentimento de inferioridade, da autocomiseração. Por quê? Porque o foco muitas vezes está nelas mesmas e não no Senhor. O foco é Cristo. O foco não é onde está doendo. Isso você fala para o médico. O foco é como está o seu relacionamento com o Senhor. Esse é o foco. Você me ama. O foco não são suas frustrações, seus traumas.
O foco é: você ama o Senhor, porque o relacionamento com o Senhor é a chave. Como sair da frustração? Primeiro, qual é a sua posição? Onde você está? Segundo, quem é o Senhor? Terceiro, como está o seu relacionamento com o Senhor? Quarto e último, para sair da frustração, é necessário agir a partir do relacionamento com o Senhor. Quando você foca no relacionamento, agora relacionamento significa ação. Jesus diz a Pedro: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Não é tipo: tu me amas, vem cá, vamos fazer uma cura inteira. Tu me amas? Vai alimentar outros. Porque o relacionamento com o Senhor te leva a doar-se em favor do outro. Quem não se doa em favor do outro, não tem relacionamento com o Senhor. Quando você tem relacionamento com o Senhor, o resultado sempre é doar-se em favor do outro. A frustração pode nos fazer pensar que nós é que precisamos ser socorridos. Puxa, Senhor, te neguei 3 vezes, vim pescar, convenci os outros a vir pescar comigo, não pegamos nada. Arruma mais uma meia dúzia aí para chorar com a gente a nossa derrota. Para dizer: poxa, você é realmente o coitado. Quantas vezes nós pensamos de forma passiva: sou necessitado, as pessoas não vêm me visitar, não liga para mim, não manda um WhatsApp, não se importa comigo, não me abraça, eu preciso de um abraço, de um carinho, de um beijo, ninguém vem. Mas o Senhor nos chama para pensar não de forma passiva, mas para pensar de forma ativa. Você está frustrado? Estou, Senhor. Então comece a se doar. Se me ama, apacenta as minhas ovelhas. Agora, apacentar as ovelhas, alguém pode dizer: tá certo, então todo mundo tem que ser pastor. Para apacentar ovelhas é pastor? Não, não é só o pastor que apacenta ovelhas. Aliás, apacentar, a palavra apacentar aqui é dar de comer às ovelhas. Esta é a palavra no original, no grego, dar de comer. Tem várias formas de apacentar as ovelhas, de dar de comer. Não é só o pastor que apacenta. Uns apacentam os outros. Em certo sentido, Deus chama alguns para pastorearem as ovelhas, que não chama outros. Mas em outro sentido, todos nós temos a função de apacentar, de darmos de comer aos outros. Se você não dá de comer ensinando num púlpito, com estudos bíblicos, com pregações, você dá de comer oferecendo quem você é para o outro. Aliás, Oswald Chambers tem uma frase maravilhosa. Ele nos diz que nós precisamos ser pão partido e vinho derramado na mesa do Senhor em favor dos irmãos. Ou seja, eu tenho que ser pão partido na tua vida. Eu tenho que te alimentar. Te alimentar com o meu amor, com a minha compreensão, com o meu coração, com as minhas mãos, com a minha ajuda, com estender a mão. Eu tenho que te alimentar com a palavra, eu tenho que te alimentar com a presença de Jesus em mim. Precisamos ser pão partido, irmãos, e vinho derramado na vida uns dos outros.
Nós não podemos ser individualistas, cada um chegar aqui, sentar e ficar ouvindo uma palavra e sair, que bênção, pronto, e o que isso fez na minha vida? Achei legal, domingo que vem eu estou aqui de novo. Não, nós precisamos ser transformados em pão. É por isso que nós comemos o pão da ceia. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue. Mas a partir do momento que você come da carne de Cristo e bebe do sangue de Cristo, naquele momento você se torna também um com Cristo, quando você se converte a Cristo. E naquele momento você está dizendo, eu, um com Cristo, também quero dar a minha carne e o meu sangue, para que outros possam se alimentar. É assim que a gente faz. Porque Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. O que acontece a Cristo, acontece com a igreja. Precisamos ser pão partido, irmãos. Precisamos apacentar com a nossa vida, dar de comer com o nosso ser às pessoas. Às vezes é necessário botar a mão no bolso e dar de comer, sim. Às vezes também é necessário se rasgar diante da pessoa, para que ela possa se alimentar da sua vida. Às vezes é necessário se ajoelhar para levantar. Às vezes é necessário estender a mão, às vezes é necessário abraçar. Precisamos ser pão partido. Precisamos apacentar com a nossa vida. A melhor maneira de cuidar da própria frustração é se oferecer como alimento a outros, é cuidar de outros. Essa é a melhor maneira de sair da depressão até. Quando o cara fica numa depressão, enfiado em casa, remoendo tudo aquilo que lhe passou de fracasso na vida, ele tende a afundar cada vez mais. Mas quando você achar que a coisa está feia para o teu lado, sai para ajudar outros. E tu verás que a tua frustração passa rapidinho. A melhor coisa que tem é alimentar outros. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você sai para dar, quando você sai para abençoar, quando você sai para ajudar, meu Deus, não tem nada melhor para se dissipar todos os problemas da vida. Se você fica fechado em casa chorando suas próprias angústias, você nunca sai desse marasmo. Mas se você ama o Senhor, tu me amas, Pedro, tu sabes que eu te amo, vai apacentar as ovelhas. Tira o foco de si mesmo. Para de pensar quantas vezes você me traiu, quantas vezes você me negou, todos os problemas que você acarretou na vida. Para de chorar, Pedro. Vai alimentar outros. E faça isso agora. Não é amanhã, é agora. Porque Jesus disse, na verdade te digo, que quando eras mais moço, passado, você fazia aquilo que dava na tua cabeça. Te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, futuro, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres ir. E disse isso significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dizendo isso, disse-lhe, segue-me agora. Ou seja, não é para apacentar no passado, porque já foi. Você fazia o que queria. Não espere para amanhã, porque você não fará o que quer. Faça agora. Segue-me. Agora. Apacente agora. Não espere aposentar para apacentar. Não espere chegar nos 70. O João já disse, com 70 ninguém mais vai estar vivo. Não espere chegar nos 70 para apacentar. Apacenta agora. Não foi ontem, quando fazias o que querias, não será amanhã, quando farás o que não queres, mas é hoje. Vem e segue-me, e a tua frustração vai desaparecer. Irmãos, essa é a mensagem dessa noite para o coração da igreja. Para lidar com a frustração, nós precisamos saber qual é a nossa posição, nua e crua. Saber quem é o Senhor.
realimentar a nossa alma com toda a obra sobrenatural de Deus em nós, o que Deus já fez por você. Parar e perceber como está o meu relacionamento com o Senhor, porque Cristo nos chama para relacionamento, não é para religião, é para relacionamento. Tu me amas? E a partir desse relacionamento, agir, se tornando pão partido e vinho derramado no coração dos irmãos. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor Deus, ouvimos a ministração da Tua palavra nesta noite. Tua palavra é verdadeira, poderosa, maravilhosa. Nós não estamos aqui para sermos exaltados diante de ninguém. A proposta da reunião da igreja nunca foi exaltar o homem, mas é exaltar o Senhor. Quantas vezes estamos frustrados em relação à nossa vida, frustrado por coisas que fizemos, que sofremos. Ajuda-nos a entender qual é a nossa real situação. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que nossas redes estão tão vazias. Talvez a gente ainda tenha esperanças de que haja pequenos peixes entremeados nas malhas das nossas redes. Mas o Senhor tem todo o direito de nos perguntar o que temos para comer. E ao olhar profundamente em nossas mazelas, percebemos que não restou nada, nada. Estamos vazios. Quantas vezes estamos vazios? Porque os nossos recursos, as nossas capacidades, as nossas habilidades, elas são tão pequenas para fazer com que a gente consiga lidar com as situações da vida. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos a compreender isso, Senhor. Mas não só a compreender quem somos, queremos compreender quem o Senhor é. Queremos resgatar as memórias, Senhor, da grandiosidade do Teu poder na nossa vida, na história de Israel, na história da Tua palavra. Precisamos ter isso muito claro. Lembrar quando o Senhor multiplicou pães e peixes, quando o Senhor andou sobre as águas, quando nós caminhamos sobre as águas com o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a entender que o mais importante é relacionamento com o Senhor. E que o Senhor nos chama para sondar como está o nosso amor. Possamos verificar toda vez o nosso coração se Te amamos realmente. E junto com o amor ao Senhor vem o partir da nossa alma, vem o derramar-se diante dos outros, vem o apacentar as ovelhas, vem o segue-me. Não foi ontem, não será amanhã, mas deve ser hoje, para a glória, honra, louvor e exaltação do Teu nome, somente. Abençoa a Tua igreja, que todos possam digerir essa palavra, e possam levar a Tua palavra sempre, a todos em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.